Amados, a paz do Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia na primeira de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo de número 16. Vamos ler juntos? O que está escrito aí? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Aleluia. Paulo, ele estava nesse texto falando do seu desinteresse em ganhar alguma coisa anunciando o Evangelho. Mas eu quero pegar esse texto, Paulo, e trazer uma mensagem com enfoque missionário para o teu coração, para o nosso coração. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, de preferência, para você não perder nada. Nós lemos que anunciar o Evangelho é uma imposição feita ao apóstolo. Aleluia. E esta imposição, ela não foi feita por Pedro, ela não foi feita por Tiago, ela não foi feita por João. Essa imposição, ela foi feita pelo próprio Senhor da igreja, quando ele diz que para ele não tem de que se gloriar, mas ele precisa pregar. Ele diz: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Toda igreja evangélica fala de missões. É tanto que nós temos um projeto que completou 31 anos, que está sendo executado em favor das nações, em favor dos povos não alcançados. Mas onde está missões na tua vida? Apenas na cabeça do seu líder, nos livros da biblioteca, na coluna do jornal Mensageiro da Paz? Onde está a missão na sua vida? Deus quer colocar missões no centro da tua vida. Deus quer colocar missões no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Missões é o assunto principal da nossa escola bíblica nesse quarto trimestre. Estudamos, inclusive, a lição de número 3, aonde nós conhecemos missões, ou as bases para missões no Antigo Testamento. Entendemos ali que missões está intrinsecamente presente em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Missões é um plano de Deus, missões é um projeto de Deus. Deus amou o mundo, amados, e por isso Ele preparou o plano missionário para o mundo. E esse plano missionário, ele tem o seu ponto focal no sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. João 3,16 está escrito, vamos dizer comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não deu seu Filho apenas para nascer de uma virgem em uma manjedoura. Deus não deu seu Filho apenas para ganhar os galileus. Deus não deu seu Filho apenas para caminhar pelas estradas poerentas da Judéia. Deus deu seu Filho para morrer no Calvário. O ponto focal, o ponto crucial de missões é João 3,16. Mas Cristo na cruz, morrendo por mim e por você, pagando o preço da nossa redenção,
Louvado seja Deus. As bases do plano missionário de Deus, nós podemos observar tanto em Gênesis capítulo 12, na chamada de Abraão, que nós estudamos na nossa revista de escola bíblica, quando Deus chama Abraão do meio do seu povo, dos seus familiares, e manda para uma terra incerta para Abraão, mas Deus já havia escolhido a terra. Ali nós observamos a base para as missões do Antigo Testamento. Mas se nós pegarmos ali o texto de Gênesis capítulo 1 e versículo 28, quando Deus forma o homem e ele dá uma ordenança: enchei, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui também está uma base sólida para o projeto missionário de Deus. Era para o homem multiplicar a ponto de povoar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu gostaria de, ainda falando de missões no Antigo Testamento, falar de missões no coração dos profetas. Profetas e salmistas, que também são considerados como profetas, eles falaram de missões, eles viveram missões, eles desejaram missões, eles cantaram sobre missões. Por exemplo, Davi, no Salmo de número 2 e versículo 8, ele canta: pede-me e te darei as nações por herança. Aleluia! Isto é desejar, né, as nações por herança. Nada mais é do que ter uma paixão missionária. Aleluia! Ter o desejo de que todas as nações sejam salvas, sejam alcançadas, sejam dadas por herança. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 96, no versículo 3 e também no versículo 10, nós temos a seguinte canção: dizei entre as nações a sua glória. O versículo 3 e o versículo 10: anunciarei entre os gentios que o Senhor reina. Anunciar entre os gentios, ou seja, entre as outras nações, que o Senhor é rei e que ele reina. Isto é fazer missões. Louvado seja Deus. Salomão, filho de Davi, no Provérbios, no capítulo 11, versículo 30, ele afirma que o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Ganhar almas nada mais é do que resgatar a alma de alguém da condenação eterna e colocar esta pessoa ao alcance da salvação pelo nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não ficou apenas no coração de Davi ou no coração de Salomão. Isaías, no capítulo número 6 e no versículo de número 8, na visão da glória de Deus no templo, quando ele ouve a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele não resiste, aleluia, chama o fogo missionário no seu peito, e ele brada com alta voz dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a chama missionária no teu coração? Como está o desejo de ganhar almas no teu coração? Como está o desejo de falar de Cristo na tua vida? Mas não foi só Isaías, Jeremias, na apresentação do seu livro, lá no capítulo 1 e no versículo 5, está registrado o seguinte: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Jeremias, ele é dado às nações por profeta, por atalaia, por aquele que apresentaria o Senhor Todo-Poderoso às nações e também os seus juízos. Mas nós vamos encontrar no profeta Jonas, no capítulo 1 e no versículo número 2,
a ordem do Senhor para que ele se levante ali do seu conforto entre os judeus, entre Israel, e ele vá até uma grande cidade, uma cidade ímpia, uma cidade perversa, uma cidade em que a iniquidade dela estava cheirando mal às narinas do Senhor, a ponto de Deus ter decidido destruir aquela cidade, assim como ele destruiu Sodoma, assim como ele destruiu Gomorra e as cidades circunvizinhas por causa do seu pecado. Ele também havia decidido destruir a cidade de Nínive, e então ele levanta Jonas e manda que Jonas vá à grande cidade de Nínive, e Jonas evangeliza a cidade de Nínive em 3 dias, e há um grande arrependimento ali, e o Senhor muda de ideia em relação à destruição daquela cidade, porque houve quebrantamento, porque houve arrependimento, porque houve humilhação, desde o trono até os jumentos daquela cidade, aquele reino, se humilharam diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, creram na mensagem e foram livres da condenação iminente. Se você observar ainda no livro de Joel, no capítulo 2 e no versículo 32 está escrito: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, não importa a nacionalidade, a cor da pele, o nível social, o padrão econômico, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma promessa, louvado seja o nome do Senhor, a qual Paulo também em Romanos, no capítulo 10, ele pega esta informação e transmite aos seus ouvintes, aos seus destinatários: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, louvado seja Deus. O profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 7, escreveu: abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Missões também no coração do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, ele escreve: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estribaria. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra para todos aqueles que se entregarem ao Senhor Jesus, apesar das lutas, das tribulações, das guerras, das perseguições, dos mártires, aqueles que forem fiéis até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa é de alegria, é de felicidade. Saltarão como os bezerros que são soltos em um dia, aleluia, quem sabe de chuva, quem sabe de brisa agradável, que os bezerros, que o gado sai saltando, pulando, brincando de alegria por causa da liberdade. Assim também é a promessa para todos aqueles, não importa a sua nacionalidade, que se entregar ao Senhor, que confiar no Senhor e obedecer os seus preceitos. Mas se nós folhearmos a palavra de Deus e passarmos ao Novo Testamento, nós vamos encontrar também na vida de João o Batista a chama missionária ardendo. Louvado seja Deus. Ele, no livro de João, o evangelista, no capítulo 1 e no versículo 29, João o Batista exclama, aleluia. João escreve o que João o Batista exclamou. São dois João, às vezes as pessoas se confundem, o João Batista com o João Evangelista. João o Batista, ele não escreveu nada, ele apenas pregou, e alguém registrou o que ele pregou, o que ele ensinou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Mas missões não ficou apenas no coração dos profetas do Antigo e do Novo Testamento. O maior missionário, aleluia, chama-se o Senhor Jesus, aquele que a si mesmo se entregou por nós, aquele que resolveu, pela determinação do Pai, encarnar-se
para tornar-se como um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Lucas, escrevendo no capítulo 19, versículo 10, escreveu o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esta exclamação foi feita, foi dada pelo próprio Senhor Jesus, ele falando da sua missão, ele falando da sua vinda a este mundo no meio da humanidade. O Filho de Deus, queridos, ele veio a este mundo como um missionário, ele veio decidido a cumprir uma missão redentora, aleluia, que somente ele seria capaz de cumprir, nem o outro, nem Elias, nem Enoque, que foram arrebatados, transladados para não ver a morte, seriam capazes de cumprir esta missão que só Jesus poderia cumprir. E ele veio com o propósito de executar este plano, o plano do Pai Celestial, por causa do amor, aleluia, restrito que ele teve a esse mundo, aleluia. Ele veio para nos redimir, ele veio para nos resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Jesus, o Senhor, ele é o maior missionário, e todos os missionários que já palmilharam a terra, desde o apóstolo Pedro, desde o apóstolo Paulo, até o último missionário, até as testemunhas, as duas testemunhas lá no período do anticristo, todos eles trilharão as pisadas do maior missionário, todos eles estarão levando a mensagem do maior missionário, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo louvor. Jesus, amados, ele sempre viveu em função de missões. Ele sempre viveu em função da obra missionária. Em Mateus, no capítulo de número 4, versículos 23 e 24, está escrito assim pelo evangelista Mateus: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Versículo 24: assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que pereciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Louvado seja Deus. Aqui tem um registro de missões transcultural sendo realizada de dentro do próprio território, aleluia. Jesus, dentro do território judeu, ele fazendo missões transculturais, curando pessoas de identidade estrangeira, libertando os cativos e os oprimidos do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Missões, amados, pressupõem uma dedicação ao homem integral. Missões não está preocupado apenas com a alma. Missões não pode se preocupar apenas com a salvação, mas apesar de a salvação ser o resultado final, o resultado principal, a motivação, mas a obra missionária, ela perpassa pela integralidade do indivíduo, da pessoa humana. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando ele ensinava, ele cuidava da mente humana. Jesus, quando ele pregava, ele atingia o coração e as necessidades da alma daquelas pessoas. Jesus, quando ele curava, ele dava ao corpo daquelas pessoas a oportunidade de ser também restaurados pelo Criador, pelo Salvador Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A obra missionária, ela precisa focar na integralidade da vida humana. O missionário, ele precisa pregar o evangelho, mas ele também precisa socorrer os necessitados, ele precisa socorrer os enfermos, ele precisa ajudar os oprimidos, ele precisa envolver-se em todas as áreas da vida desta pessoa. Jesus, ele se envolvia em todas as áreas. Jesus, ele não estava apenas preocupado em pregar para multidões. Diversas vezes
você vai observar Jesus gastando tempo ou investindo tempo em uma só pessoa. E nós temos o caso da mulher samaritana à beira do poço de Jacó, por exemplo. Uma única mulher, Jesus investe ali vários momentos com ela, e em outras oportunidades, Jesus investindo momentos, investindo tempo em uma só pessoa, porque ele se preocupava com a integralidade humana, aleluia. Ele procurava alcançar todas as áreas da vida, e assim também acontece na nossa prática cristã hoje. Hoje nós somos não apenas salvos, não apenas com o nome escrito no livro da vida, mas o Senhor nos abençoou com bênçãos materiais, aleluia. O Senhor tem prosperado a igreja, o Senhor tem prosperado a tua casa, a tua família, porque o Senhor, ele se preocupa com a integralidade humana. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Na sua morte, Jesus, ele foi um grande missionário. Aliás, a sua morte, absolutamente, amados, é um gesto missionário, aleluia. Mateus, no capítulo 20 e versículo 28, nós encontramos: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Foi o próprio Senhor Jesus que fez esta afirmação. De repente você olha para Jesus, você não, porque você conhece a palavra, você conhece a verdade, mas quantos filósofos, quantos estudiosos olham para Jesus com uma certa dó, com uma certa pena, considerando como um Marte. Não, queridos, Jesus não foi um Marte como foi o Tiradentes, o herói mineiro brasileiro em alguns séculos atrás. Jesus, ele mesmo entregou a sua vida, aleluia. Ele veio com esse objetivo e ele cumpriu a sua missão. Ele já veio determinado a entregar a sua vida. Se Jesus não tivesse entregado a sua vida por mim e por você, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, mas o Senhor, ele resolveu entregar a sua vida em resgate meu e seu. Se nós estamos aqui hoje e temos a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, é porque ele se entregou por nós. Ele escolheu enfermar-se em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então a morte de Jesus é uma morte missionária. Morte missionária no mais alto sentido, amados, porque a morte que produz resgate, a morte que compra vidas, a morte que redime corações, a morte que assegura felicidade e garante um lugar no céu, não pode ter outra conotação senão missionária no mais alto padrão. Louvado seja Deus. E Jesus, quando já ressurreto, ele ordenou a sua igreja a fazer missões. Aleluia. Jesus, ele não apenas mandou fazer missões, primeiro ele fez missões. Jesus, ele não gostava apenas de dar ordem para os seus seguidores, ele gostava que os seus seguidores observassem o seu exemplo. Primeiro ele fez o maior gesto missionário, entregando-se na cruz do Calvário, com a sua vida resgatando homens de todos os povos, tribos, línguas e nações para o Pai Celestial. Mas lá em Marcos, no capítulo de número 16, versículos 15 e 16, que nós conhecemos por a grande comissão, Jesus ordenou e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus, ele ordenou os seus discípulos, depois que ele foi, depois que ele cumpriu, depois que ele mostrou o seu exemplo, então ele diz: vocês já viram o meu exemplo, agora vão e deem frutos para a glória de Deus. Aleluia. E os discípulos amados, eles saíram
para anunciar o Evangelho. Antes da morte de Cristo, eles fizeram missões no sentido mais restrito. Eles foram apenas aos da casa de Israel. Mas depois da ressurreição de Cristo, depois que Cristo foi recebido dos céus, aleluia, agora os discípulos eles saem a todos os povos, a todas as nações, levando a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, a boa nova do Senhor, a mensagem do Evangelho, aleluia. E hoje Jesus Cristo, o diretor universal de missões, aleluia, pastor, o diretor universal é Jesus, amados. Lá em Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 11 e 12, está escrito o seguinte, olha só: e Ele mesmo deu. Quem deu? Jesus, o Senhor, uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, aleluia. Portanto, se você quer saber quem é o dono das missões, quem é o diretor universal das missões, eu te digo, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu no Calvário, aquele que entregou a sua vida para resgate de todos aqueles que nele crê. Louvado seja Deus. E a ordem dele é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Ele desceu às partes mais inferiores da terra, depois subiu às regiões celestiais mais elevadas, aleluia. Ele se tornou digno de dirigir a sua igreja como cabeça, como comandante, aleluia. Paulo nos ensina com muita categoria que Jesus, ele é a cabeça da igreja, ele é o cabeça, ele é o líder, aleluia. Nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça que nos governa, ele é a cabeça que nos orienta, ele é a cabeça que nos conduz. Louvado seja o nome do Senhor. E ele mesmo aponta o caminho para que a sua igreja deva seguir, e o caminho é: ide por todo o mundo, ide por todas as nações. Você pensa que Deus não ama os palestinos? Você pensa que Deus não ama os árabes? Você pensa que Deus não ama os asiáticos? Vocês pensam que Deus não ama os norte-coreanos? Aleluia. Ele ama todas as nações da terra. E a ordenança é que a sua igreja vá a todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, amados, ele é o diretor universal das missões. No céu, o seu nome, a sua glória, o seu sacrifício serão eternamente recordados, aleluia, eternamente recordados. João, na visão do Apocalipse, ele escreve ali um cântico, lá em Apocalipse 5, versículo 9, algo maravilhoso. Lá nos céus, a memória de tudo que Jesus fez pela obra missionária jamais será esquecido. Está escrito o seguinte: e cantava um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. É um cântico que é entoado ao Cordeiro, aleluia. Nunca será esquecido o sacrifício que Jesus fez, aleluia, o maior gesto missionário que Jesus fez pela humanidade caída, pela humanidade perdida.
E como eu disse, Jesus ordenou a sua igreja a continuar executando missões. E a igreja primitiva, com essa chama ardendo no seu coração, continuou pregando a Jesus, a fazer missões. Em Atos capítulo 2, versículo 39, nós encontramos: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. No discurso de Pedro, na sua primeira mensagem evangelística, ele pregava ali, falando da obra redentora de Cristo, do plano missionário de Deus, e convidando o povo ao arrependimento. Estevão, ali no capítulo 7, nós encontramos a chama missionária ardendo no coração de Estevão. Ardeu tanto, aleluia, que até na hora da sua morte, e morte por apedrejamento, Estevão louvava ao Senhor, via os céus abertos, aleluia, e o Senhor esperando. Glória ao nome do Senhor. Missões continuam ardendo no coração de Filipe, que mesmo por causa de uma perseguição, mas ele saiu de Jerusalém, correndo para as partes baixas de Samaria, fundou ali uma grande igreja para a glória de Deus. Foi uma obra tremenda, que Jerusalém precisou mandar ajudantes, mandar obreiros para ajudá-lo naquela obra. E ali naquela região, Filipe também fez missões transculturais, ganhando um príncipe da Etiópia, o eunuco da rainha de Candace, e este levou a palavra do Evangelho para a sua nação, para o seu país. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Missões precisa estar não apenas no coração dos profetas do Antigo Testamento e do Novo. Missões precisam estar não apenas no coração da igreja primitiva e dos apóstolos. Missões precisam estar no meu e no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A ordem de Cristo não está vencida, amados. Missões é para mim, missões é para você. Sem missões, a igreja nunca seria universal. A igreja, ela foi edificada pelo Senhor, conforme Mateus capítulo 16 e versículo 18, com uma destinação inequívoca a de ser universal. Mas se a igreja primitiva não tivesse saído dos muros de Jerusalém, das fronteiras de Judá, a igreja jamais teria sido universal. A igreja só é universal porque ela se dispôs da sua atitude missionária e começou a falar de Jesus para outras nações. E eu te digo, ainda tem muita gente para ouvir falar de Jesus, ainda tem muita gente para conhecer Jesus, ainda tem muitas línguas que não tem a Bíblia traduzida no seu próprio idioma, queridos, esperando por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos alcançar o universo inteiro com a palavra da cruz, com a palavra da redenção, porque esse é o propósito missionário de Deus para a igreja do Senhor. Aleluia. Missões, amados, é o verdadeiro crescimento da igreja. A igreja está emperrada, a igreja está com muitos problemas. Faça missões, que você vai ver o crescimento da igreja. Existe uma promessa, aleluia, sobre a igreja missionária. Missões é o segredo de crescimento da igreja, aleluia. Missões também é uma questão de segurança nacional. Mas pastor, o que tem a ver missões com política, por exemplo? Nada, ou tudo. Depende do prisma que você estiver olhando. Como assim, pastor? Missões pode ser uma questão de segurança nacional, porque quando uma igreja se levanta para fazer missões, sabe o que acontece? Deus abençoa esta igreja, Deus faz prosperar esta igreja. À medida que a obra missionária vai aparecendo lá no campo, à medida que almas vão se convertendo,
Deus vai abençoando esta igreja para ela continuar fazendo missões. E quando Deus abençoa, Ele abençoa em todos os aspectos. Ele faz prosperar na vida financeira, Ele faz prosperar na vida familiar, Ele faz prosperar na vida social, Ele faz prosperar nas questões políticas, aleluia, porque Ele abençoa aqueles que abençoam o seu reino e a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então missões também é uma questão de segurança nacional. É claro que não é uma moeda de troca. Eu vou ser missionário, essa igreja vai ser missionária para o Senhor nos dar seguridade nacional. Não, amados, nós fazemos missões porque nós amamos o Senhor Jesus. Nós fazemos missões porque nós resolvemos obedecer à ordenança do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É um grande desafio, amados, fazer missões. Eu já estou terminando. Nós estamos vivendo num momento áureo da tecnologia, de rádios, de TVs, de redes sociais, de todos os meios de comunicação possível. Mas quais são os desafios? Esses meios, na sua grande maioria, são utilizados para propagar coisas, ideologias que vai contra o padrão cristão. Esses meios, eles são usados na sua grande maioria para afastar as pessoas de Deus. Poucas são as igrejas que mantêm uma rádio como nós a mantemos aqui, com muitos custos, em Imperatriz, uma rádio missionária, a Rádio Cidade Esperança, que inclusive eu quero indicar para você. Não precisa você nem ter um rádio hoje para ouvir a rádio, basta você baixar um aplicativo no seu celular e você ouvirá a programação, e você participará, e você vai ajudar esta rádio a ir mais longe, ganhar almas para o Senhor. Só você interagindo com a rádio, participando da programação da rádio, você estará ajudando esta rádio a chegar mais longe. Aleluia. Apesar de nós termos todos esses meios, as pessoas estão cada vez mais indispostas a parar um minuto para ouvir a palavra do Senhor. As pessoas estão com a cabeça feita contra Deus, contra a Bíblia, contra a igreja, contra a fé cristã, a ponto de, se você tiver num sinaleiro, num ponto na praça, parando pessoas para orar por elas, de cada 100, é capaz que 5 ou 6 parem para te ouvir, alguns por educação, e outros até atravessam do lado da rua, porque as suas cabeças já estão feitas contra a palavra de Deus. Então são dias difíceis que nós enfrentamos, apesar das tecnologias. Mas, amados, é um desafio para mim e para você. Vamos fazer missões hoje. É um crime cruzarmos os braços, amados, diante destes desafios, enquanto milhares de pessoas estão descendo ao ventre do inferno por falta de Deus, por não conhecer a mensagem da cruz, por não conhecer a doutrina do arrependimento. Vamos nos levantar, vamos acordar deste sono profundo, porque missões é um imperativo de tal maneira importante e inadiável que não resta outra opção para a igreja a não ser obedecer à ordem do Senhor. Neste final de tempo e nesta véspera da volta de Cristo, vamos tentar salvar aqueles que nós conseguimos alcançar. Nós não temos muito tempo, queridos. Vamos fazer missões através das nossas vidas, entre os nossos colegas de trabalho, entre os nossos colegas de aula, com os nossos patrões, com os nossos chefes, com os nossos líderes, com os nossos vizinhos. Não tenha vergonha de dar a paz do Senhor, ou de responder a paz do Senhor, quando o crente daqueles bem desbocado gritar lá do outro lado da rua: ei, irmão, a paz do Senhor!
levar a paz do Senhor, aleluia, por onde você passar. Tenha orgulho de as pessoas saberem que você é crente. Tenha orgulho de sofrer perseguição porque você é crente. Tenha orgulho. Eu não vou falar de Jesus aqui não, porque vão me perseguir. Esse povo aqui é todo ateu. Esse povo aqui tem o coração duro, é sarcástico, é perseguidor. Eu vou ficar aqui quietinho no meu lugar. Seja luz, seja sal, aleluia. É impossível você comer uma comida com sal e não perceber o sal. É impossível você estar no ambiente de uma luz acesa e você não perceber a luz. Assim também é a vida da igreja na terra. Deus conta contigo nesta geração. Fica sobre os teus pés neste momento. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu sei que Deus tocou no teu coração, na tua vida, no quesito missionário. Mas o maior gesto missionário é ganhar almas para Jesus. Eu quero saber se entre nós tem alguém que não tem certeza da sua salvação e deseja entregar a sua vida para Jesus, para o teu nome estar escrito no livro da vida. Se tem alguém, eu quero te convidar a fazer um sinal, a dizer: eu quero, eu preciso. Tem uma moça aqui, aleluia. Você consegue vir até aqui? Eu quero chamar a irmã Tereza, líder de jovens, para vir recebê-la aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Juliana está aqui dizendo: eu quero, eu preciso. Tem mais alguém entre nós? Tem mais alguém? Dê um abraço nela, irmã Tereza. Tem mais alguém entre nós? Aleluia. Hoje é noite de restauração. Jesus, Ele se preocupa com a integralidade da pessoa humana, espírito, alma e corpo. Tem alguém que precisa de uma aliança com Deus. De repente você até tem andado para a igreja, até tem admirado os crentes, mas você não tem conseguido permanecer fiel. O Senhor te chama nesta hora, Ele quer te dar um abraço de restauração. Tem mais alguém? Nós vamos orar pela Juliana agora. Aleluia. Eu quero chamar todas as moças que estão aqui a ficar aqui do lado. Aleluia. Cercando aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém que deseja? Glória a Deus. É lindo, amados, como Deus faz, como Deus trabalha. Glória a Jesus. Nós vamos orar agora. Estenda a mão para cá, igreja. Aleluia. Repita assim comigo, Juliana: Senhor Jesus, neste momento eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados e decido servir ao Senhor pelo resto da minha vida. Ajuda-me a renunciar todos os pecados, tudo aquilo que não te agrada, porque eu quero ser uma serva fiel, eu quero ser uma testemunha fiel da tua palavra, do teu reino, da minha casa, da minha família, entre os meus amigos, no meu trabalho, por onde o Senhor me levar. Senhor meu Deus, recebe essa jovem, Senhor, nos teus braços, com um abraço de perdão, de misericórdia. Escreva o seu nome no livro da vida, Pai amado. Entra com provisão na vida dela, com transformação, libertação, Senhor. Oh Deus, que a identidade dela agora seja a identidade cristã, Senhor. Que o cumprimento dela agora seja com a paz do Senhor. Oh Deus, e que o brilho que reine nela seja o brilho do teu Espírito Santo, papai. Oh Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Senhor,
Deus.